Amanhã no Império, na cidade, começou com os primeiros raios de sol iluminando suavemente os telhados das casas. Pássaros cantavam alegremente no parque, crianças corriam pelas ruas rindo e brincando, e suas vozes alegres preenchiam a calma do silêncio matinal. Naquela manhã, na praça da cidade, havia uma senhora de cabelos roxos chamada Isabela em Rubel. Ela notou muitas pessoas nas ruas, o que significava que os rumores de que o continente havia se tornado uma grande potência eram verdadeiros. Isabela foi convidada para a celebração nacional como uma boticária que prestou grandes serviços ao seu país. O governante do Império, Ist, era um homem respeitável e influente, conhecido por todas as pessoas da alta sociedade. Na celebração, onde toda a nobreza aristocrática estava reunida, a chegada de Sua Majestade, o sol focalizador Give, ecoou pelos pisos de mármore, e sua túnica, tecida com tecidos caros, brilhava com tons de ouro e roxo, simbolizando o status supremo e o poder que ele exercia. Ao ver o imperador na celebração cerimonial, Isabela não conseguia desviar os olhos dele por um longo tempo. O imperador Alexis Lurungalan caminhava pela multidão com uma aura de confiança, e todos que o encontravam sabiam que estavam na presença de grandeza e sabedoria. Isabela parou de respirar, surpresa, e se perguntou se realmente era o senhor Alexis diante dela. Quando o imperador assumiu o trono, o mundo ao seu redor parou. Todos esperavam que ele falasse, pois sua mera presença era suficiente para iluminar os muitos pensamentos e ideias que pairavam naquele momento importante. O jovem era o marido da heroína há 8 anos, e ela nunca teria pensado que um dia ele se tornaria o governante do império. O imperador anterior lutava na batalha como uma fera feroz e, certa vez, cortou a cabeça de um inimigo, um arquiduque chamado Tristan Rafael Casar, com suas próprias mãos. A história do imperador louco era muito famosa. Ele também abriu o túmulo de seu predecessor, um arquiduque que estava morto há muito tempo, e, ao abrir o túmulo, mutilou o cadáver além do reconhecimento. Esse homem não era comparação para o doce e agradável Alexis que Isabela conhecia. Ao lado do imperador, estava uma garota de longos cabelos loiros, uma dama chamada Charlotte Audrey Watt. Ela era a personagem principal do romance que Isabela leu em sua vida passada, e o Sr. Alexis, que se tornou imperador, finalmente conseguiu conquistar o coração de outra garota. Acontece que havia uma relação calorosa e agradável entre eles, mas Isabela não podia julgar o que não sabia. Parecia que a trama do romance havia mudado completamente, mas a senhora estava incrivelmente feliz que Alexis finalmente encontrou seu amor e estava felizmente casado. Para Alexis, que era o rei de um grande império, o casamento com Isabela, que era mais velha que ele, não passava de um passado sombrio. A senhora não podia permitir que ele se lembrasse, em seu próximo encontro, que eles haviam sido casados. Assim, a heroína decidiu deixar o salão o mais rápido possível. Por precaução, ela tentou garantir que o imperador não a notasse sob nenhuma circunstância no meio de tantas pessoas. Mas, no momento em que estava prestes a sair, não resistiu a olhar na direção do imperador, e naquele exato segundo, ele estava olhando em sua direção. O olhar de seus olhos azuis estava direcionado precisamente para Isabela. Inesperadamente para todos, o imperador levantou-se de seu trono e parecia estar indo em direção à garota de cabelos roxos, que tentou de todas as formas evitar encontrá-lo. Ao vê-la, ele parou por um momento, e a senhora nunca havia visto tal expressão no rosto de Alexis antes. Apesar de haver muitas pessoas na festa, ele ainda notou. Isabela sabia que não podia deixar que ele a reconhecesse, muito menos descobrir algo que ele não deveria saber. Movendo a bainha de seu vestido, a senhora correu para a saída para que o imperador não tivesse tempo de alcançá-la. Isabela guardava um segredo que nunca poderia contar a Alexis. Não importava o que acontecesse, aquele único segredo não poderia ser revelado. A garota rapidamente se perdeu na multidão, e o imperador, ao entrar em outro salão, infelizmente, não conseguiu mais encontrá-la. Alexis olhou ao redor, agitado, e percebeu que definitivamente havia perdido aquela estranha. Ele tinha certeza de que conseguiria ver para onde a garota havia corrido, mas ela parecia ter desaparecido. O imperador deixou o salão cerimonial de maneira bastante abrupta, e seus preocupados súditos já haviam começado a procurá-lo. Charlotte e seus mordomos aproximaram-se dele e perguntaram se tudo estava bem com o imperador, já que ele havia deixado os convidados tão de repente. Ele ordenou ao mordomo Marius que mostrasse a lista de convidados que havia sido preparada e estava com o funcionário civil. O mordomo disse que primeiro precisavam retornar ao grande salão. Charlotte, que estava por perto, ficou perplexa com tudo o que estava acontecendo. Os convidados desfrutavam dos maravilhosos eventos e mantinham conversas agradáveis entre si, conhecendo e comunicando-se com novas pessoas.
Marius apresentou ao imperador a lista de convidados, que ele começou a estudar com atenção especial desde as primeiras linhas. Ao ver tal interesse do imperador, o chanceler Mullin perguntou ao cavalheiro o que havia acontecido e por que ele precisava da lista de convidados. O chanceler relatou que, desde que o imperador desapareceu repentinamente, ele havia mantido cerimônia de premiação como seu representante. Marius observou que um dos convidados presentes não estava hoje ou que essa pessoa simplesmente deixou o salão por vontade própria. Assim que o imperador ouviu isso, ele imediatamente percebeu que estavam falando sobre o misterioso estranho que havia saído rapidamente do salão cerimonial. Agora, o jovem cavalheiro estava interessado apenas no nome dessa figura estranha. O chanceler relatou que essa garota era a boticária Lily, do reino de K, e Charlotte olhou para ele surpresa. O reino de K era bastante conhecido pelo majestoso imperador, e ele imediatamente entendeu quem precisava ser enviado para lá. Ele ordenou que Grayson capturasse a garota de cabelos roxos e a trouxesse para o castelo, além de relatar imediatamente à alfândega. Era necessário procurar uma garota em comum, uma senhora cuja característica distintiva era uma pinta sob o olho direito. Grayson ouviu atentamente a ordem do imperador e estava pronto para cumpri-la a qualquer momento. O imperador não revelou mais informações, e o jovem partiu imediatamente em busca da garota de cabelos roxos. O chanceler perguntou por que ele havia dado tal ordem, e o jovem respondeu que mais cedo havia notado uma garota de cabelos roxos saindo do salão, aparentemente, era a mesma farmacêutica Lily. O jovem afirmou que tinha uma conversa importante a ter com essa dama. O imperador respondeu pensativamente que não podia permitir que ela retornasse ao reino. De repente, ele foi tomado por um sentimento estranho de que precisava, definitivamente, encontrar a misteriosa desconhecida. A garota de cabelos roxos não saía de sua cabeça, como se já fossem familiares. Isabela nasceu como a filha mais velha do Marquês de Rubel, do reino de Istan, que ainda era um reino na época. Desde seus primeiros anos, Isabela era alegre, mas tinha uma peculiaridade: ela possuía a habilidade natural de conversar com diferentes plantas. No entanto, para as pessoas que não conseguiam ouvir as vozes das plantas, parecia que ela era uma garota estranha, conversando sozinha. Na realidade, o pai de Isabela era um homem egoísta e, ao descobrir que sua filha era uma criança incomum, começou a tratá-la com grande desprezo. Naquele tempo, seu pai começou a dedicar toda a sua atenção apenas ao irmão de Isabela, Wilfred, que era 2 anos mais velho que ela. O pai estava convencido de que não havia outro uso para uma garota tão tola além de casá-la quando atingisse a idade certa. Como a mãe de Isabela morreu logo após o parto, ela não tinha apoio além das flores com as quais constantemente conversava. Quando a garota completou 14 anos, seu pai e irmão decidiram visitar a família Gala. Wilfred e o filho mais velho da família Gala, Edmund, estudavam juntos e eram melhores amigos. Edmund ouvirá dizer que a irmã de Wilfred tinha 14 anos, mas a garota parecia bem mais velha. O jovem frequentemente zombava da garota, dizendo que ela tinha um rosto muito estranho, como se estivesse pronta para atacar o primeiro homem que encontrasse. O irmão de Isabela apoiava as zombarias do amigo, dizendo que, se as coisas dessem errado, sua irmã poderia ser secretamente vendida a um bordel e render muito dinheiro. Os garotos zombavam descaradamente da garota, e seu irmão perguntava de forma ameaçadora quando ela finalmente pararia de ficar em silêncio. Isabela suportava silenciosamente as provocações de seu irmão mais velho, tentando não demonstrar irritação e permanecer calma na presença dele. O amigo de Wilfred sugeriu que fossem ao escritório, já que a irmã mais nova não estava fazendo nada além de causar tédio entre os jovens. Finalmente, Isabela ficou sozinha e, de repente, ouviu vozes vindas do parque. A senhora correu sem pensar em direção às vozes, que pareciam vir de algum lugar próximo à fonte. As rosas vermelhas brilhantes soavam como vozes atraentes para Isabela, e ela se aproximou entusiasmada dos arbustos e cumprimentou as plantas. As rosas caprichosas estavam incrivelmente felizes naquele lugar, pois um jardineiro cuidava delas diariamente com zelo. De repente, a atenção da garota foi atraída para um grande gazebo ao ar livre, onde alguém estava naquele momento. As plantas sussurraram que um pobre garoto estava sentado sozinho hoje e que esse doce menino havia esquecido como sorrir. De fato, o menino estava sozinho, sentado em um banco acolhedor em um jardim florido. O garoto de cabelos negros estava intensamente lendo um livro fascinante, e até mesmo as flores pareciam preocupadas com ele. Isabela notou que as plantas estavam preocupadas com o garoto e tinha certeza de que ele possuía um coração muito gentil. Ela ouvirá antes que Edmund tinha um irmão mais novo de 10 anos, que era filho de uma garota de um bordel.
Eles o haviam acolhido imediatamente, mas o pai não tinha intenção de criar o menino como filho de um duque, deixando-o sem qualquer educação ou controle e, para eles, ele era apenas uma criança inútil e silenciosa. Esse menino era uma criança solitária, sem lar, e Isabela sentiu que ele era incrivelmente semelhante a ela. Ao ver o menino completamente sozinho, Isabela imediatamente se aproximou dele e, modestamente, admitiu que estava muito feliz em conhecê-lo. Ela se apresentou gentilmente e fez uma reverência ao jovem estranho que via pela primeira vez em sua vida. A garota confessou que acabará de passar por um jardim incrivelmente maravilhoso com mimosas e rosas. Mas o menino de olhos azuis apenas sentou-se em silêncio e fixou o olhar nos olhos da garota que se aproximou. Ela notou que havia um enorme hematoma na bochecha do menino, e era improvável que ele o tivesse recebido ao tropeçar ou cair. Esse pequeno garoto podia estar sendo submetido a abusos horríveis todos os dias por seu pai e irmão cruéis. Para sobreviver naquela mansão, ele precisou matar todas as suas emoções. Aquele menino era mais jovem e já havia esquecido o que era sorrir, mas possuía um coração tão puro que até as flores se preocupavam com ele. Isabela perguntou se poderia se sentar ao lado do jovem mestre, caso ele não se importasse, mas o menino parecia não ouvir as palavras da garota e continuou a olhar silenciosamente para o livro. Isabela sentou-se calmamente ao lado dele, sabendo que o garoto não havia consentido, mas também não se recusará a se comunicar. As flores falaram com Isabela, agradecendo a garota por mostrar bondade ao menino solitário, porque, na verdade, ele era uma pessoa muito boa. Isabela sempre teve uma natureza gentil e sabia estar presente para alguém que precisasse dela. À distância, ela ouviu a voz de seu irmão mais velho, gritando em voz alta que ele e seu amigo haviam voltado à noite, tinham bebido, mas não encontraram a garota. Isabela disse ao menino que seu irmão estava chamando-a, então precisava partir, mas prometeu que voltaria para vê-lo novamente. A garota correu rapidamente, assim como apareceu, mas ainda conseguiu distrair a atenção do jovem por um breve momento. Depois disso, Isabela visitou a mansão Galan muitas vezes com seu irmão mais velho. Parecia que seu pai queria que Isabela se casasse com Edmund, e por isso ela visitava a mansão com frequência. No entanto, ao mesmo tempo, parecia-lhe impossível, porque Edmund já a tratava como uma garota de virtude duvidosa. Sempre que Isabela se sentia solitária e em sofrimento, ela ia visitar seu novo amigo, Alexis. Isabela sempre sabia onde ele estava, pois as flores falavam sobre ele e demonstravam preocupação por ele. Mas, por mais que Isabela tentasse conversar com o garoto, ele continuava olhando para o livro e não respondia a nenhuma de suas perguntas. Como Edmund disse uma vez, Alexis não era uma pessoa muito falante, o que tornava difícil estabelecer um diálogo com ele. Apesar do silêncio constante, Isabela continuava a estar perto dele, não apenas porque se sentia próxima do garoto, mas também porque, por algum motivo desconhecido, ela se sentia confortável estando perto dele. Em um dia comum, Isabela voltou a visitar Alexis, que estava sentado tranquilamente perto da fonte. A garota chamou o menino pelo nome em um tom alegre, mas no segundo seguinte sua alegria se transformou em medo. Ela viu um enorme hematoma na bochecha do jovem e o menino continuava tranquilamente contando as páginas do livro. A dama se perguntou se havia sido Edmund quem causou o hematoma no jovem, já que ele não poderia ter aparecido do nada. Alexis não respondeu à pergunta, apenas continuou a olhar silenciosamente para o livro. Nessas ocasiões, o duque geralmente não estava na mansão, e os servos não fariam algo assim. Edmund tinha um caráter implacável, e era possível que ele fosse cruel com os outros. Isabela ficou muito preocupada com Alexis, então perguntou com preocupação se ele sentia dor, mas, por mais que tentasse, ela novamente ouviu o silêncio como resposta. Imediatamente, Isabela lembrou-se de plantas que poderiam curar rapidamente o hematoma, e flores de uma dessas plantas deveriam crescer perto do jardim de rosas. Isabela aprendeu sobre o poder de cura das plantas quando tinha cerca de 5 anos e, desde então, sempre carregava consigo um frasco para coletar gotas dos pétalas. Ao longo dos anos, ela estudou e memorizou os efeitos de cada flor. Ela se aproximou das flores certas e cuidadosamente pediu que compartilhassem algumas gotas para o cavalheiro cujo hematoma estava muito dolorido. As plantas nunca recusaram ajudar a jovem Isabela, pois sempre sentiam sinceridade e bondade nela. Após coletar as gotas curativas das plantas, Isabela aproximou-se de Alexis e disse que agora tocaria gentilmente em seu rosto para que o hematoma não doesse mais. A garota cuidadosamente passou as gotas das plantas na bochecha do jovem, e, em segundos, não havia mais nenhum vestígio do hematoma. O menino tocou sua bochecha e não podia acreditar, mas realmente não doía mais. Em vez do hematoma, havia pele saudável.
Isabela explicou que havia feito uma solução com gotas de plantas medicinais, por isso funcionara tão rapidamente, mas pediu a Alexis que mantivesse essa informação em segredo, para que seu irmão e outras pessoas não descobrissem. De repente, o menino finalmente levantou o olhar e fitou diretamente os olhos da garota que o ajudara. Isabela ficou incrivelmente feliz por Alexis finalmente ter respondido às suas palavras com pelo menos algum gesto. Isabela e Alexis eram incrivelmente parecidos no fato de que ambos mataram seus sentimentos para sobreviver, mas isso não significava que eles não os tivessem. Emoções. Foi nesse dia que se iniciou o vínculo comum entre eles. A partir de então, Alexis e Isabela se viam todos os dias. Contudo, cerca de 6 meses depois, devido à decisão sobre o noivado da garota, sua conexão e comunicação chegaram ao fim. Pierre Donnel Cassar foi o responsável por tudo. O grão-duque já tinha várias rainhas, e Isabela seria a 12ª. 6 rainhas haviam morrido de maneira bastante suspeita, e havia rumores de que o grão-duque envenenava as esposas que o desagradassem. O pai de Isabela tinha certeza de que, se nada desse certo com Edmund, a garota seria completamente inútil e deveria casar-se com uma família rica. Seu irmão ria, dizendo que, se sua irmã conseguisse seduzir habilmente algum homem velho, talvez ele a deixasse viva. Na situação de Isabela, ela não tinha escolha a não ser obedecer às ordens de sua família. Isabela sentia que, a qualquer momento, poderia partir e nunca mais ver Alexis. Assim, naquele mesmo dia, pela primeira vez na vida, saiu sem a permissão de sua família. Ela acenou para o primeiro cocheiro que passou para que ele parasse rapidamente a carruagem e a levasse ao lugar certo. Na entrada, foi recebida por um mordomo e perguntou se poderia encontrar o Sr. Alexis. O mordomo, Bastion, fez uma reverência e agradeceu à jovem por se dar tão bem com o jovem mestre. Isabela ficou incrivelmente feliz ao saber que havia pessoas naquela mansão que se preocupavam com o menino. Ela o viu novamente no gazebo, como de costume, lendo um livro interessante e sem notar nada ao seu redor. A jovem chamou-o pelo nome, e o menino olhou para ela com seus olhos azul céu, surpreso. Ela pediu desculpas pela visita repentina e imediatamente contou que uma decisão havia sido tomada sobre seu noivado, e que tinha vindo se despedir. Era evidente pelos olhos do menino que ele não esperava ouvir uma notícia tão triste da única pessoa com quem havia se comunicado por muito tempo. Isabela cuidadosamente colocou em sua mão um frasco de vidro com gotas de plantas medicinais, pedindo que ele o usasse apenas quando tivesse hematomas ou contusões. Segurando a mão do menino, pediu que cuidasse bem de si mesmo no futuro e soubesse que sempre teria uma amiga verdadeira. Depois dessas palavras, a garota decidiu sair rapidamente para que o momento de despedida não a fizesse chorar. Mas, apesar da situação, a jovem Isabela sempre tinha uma carta na manga. No caminho para a cidade, ela notou uma veia de ouro nos altos do rio, com flores douradas visíveis da janela da carruagem. Ela ofereceu ao grão-duque um acordo, garantir sua liberdade em troca dessa informação. Após confirmar que Isabela estava certa, o duque concedeu-lhe a liberdade e lhe destinou um palácio separado nos arredores da propriedade. Isabela estava feliz por viver à distância, sem mais suportar as humilhações de sua família e podendo viver livremente como desejava. Contudo, essa liberdade foi destruída quando o arquiduque Cassar morreu 3 anos depois e seu filho Tristan assumiu o cargo. Ele enviou Isabela de volta à sua terra natal. Isabela voltou para sua pequena cidade logo após a morte do arquiduque. Embora não tivessem uma relação como casal, no mundo, Isabela já era considerada uma mulher arruinada. Ela lembrou-se das palavras de seu pai, que via apenas benefícios em sua filha se ela se casasse com sucesso. Isabela entendeu que agora era o momento perfeito para fugir e seguir um caminho diferente na vida. Numa noite escura, a jovem saiu de casa vestida com um manto de capuz grande. Ao sair, acidentalmente ouviu as palavras de 2 jovens que falavam sobre o trágico acidente em que toda a família Galen morreu. Ela parou para ouvir os detalhes, pois havia deixado recentemente aquela mansão. Os jovens alegaram que apenas o filho do duque permanecia na mansão, mas ninguém sabia que o duque tinha outro filho. Isabela tinha certeza de que os estranhos falavam de Alexis, já que ele sempre era mantido trancado na mansão. Já havia rumores sobre um menino menor de idade que não poderia assumir o ducado, e provavelmente seu tio cuidaria dele por enquanto. Pelas regras, o menino deveria se tornar o próximo duque, mas Isabela temia que seu destino já tivesse sido decidido por alguém. Ela sabia muito bem o que aconteceria depois e que ninguém permitiria que Alexis se tornasse um duque de pleno direito. Isabela então lembrou-se de que estava vivendo uma história que lera em outra vida, no romance Charlotte, a feiticeira da magia branca.
ela percebeu que havia renascido como Isabela, a heroína do romance, após morrer em um acidente. Decidida, concentrou-se em ajudar Alexis e mudar o destino que parecia traçado. Príncipe herói Serge, quando ela curou suas feridas, mas o malvado mago negro também se apaixonou por ela à primeira vista, iniciando a batalha pela bela amada. Isabela sempre se sentiu mais atraída pelo misterioso mago negro do que pelo personagem principal chamado Serge. Charlotte ficava fascinada com o papel vilanesco dele e, mesmo quando um capítulo adicional sobre sua origem foi lançado, havia muitos desdobramentos inesperados. No capítulo lançado, pela primeira vez, revelaram o nome do Mago Negro, que, como o garoto, também se chamava Alexis. Ele cresceu em uma família abusiva, mas um dia sua família morreu subitamente em um acidente. Como resultado, o tio de Alexis, Duny, tornou-se seu pai substituto até que ele alcançasse a maioridade. Duny tentou matar o menino, mas Alexis conseguiu escapar graças a um livro proibido que encontrou nas ruínas. Ele reviveu a magia negra que havia sido selada há muito tempo e matou seu tio Duny, para que o homem cruel nunca mais pudesse prejudicá-lo. Depois disso, Alexis se apaixonou por Charlotte e a sequestrou. Contudo, devido ao uso frequente de magia negra, começaram a surgir efeitos colaterais que literalmente sugavam sua vida. Isabela, de acordo com a trama, casou-se com o Duque de Cassar, mas morreu de forma misteriosa e, por isso, permaneceu apenas como uma personagem secundária. Agora, no entanto, ocorreram mudanças na trama do romance, e o arquiduque morreu de morte natural pela primeira vez. Em outras palavras, a história podia mudar dependendo das ações de Isabela, e ela sabia muito bem disso. Ela decidiu que precisava fazer tudo ao seu alcance para garantir que o jovem Alexis recebesse o ducado, mas havia um problema: a maioridade era alcançada aos 16 anos, o que significava que ela teria que esperar mais 3 anos inteiros. A heroína tentou lembrar o que estava escrito no capítulo adicional, pois ali deveria haver alguma pista. No entanto, Duny estava com pressa porque, no reino, havia condições sob as quais alguém poderia obter o ducado mesmo sendo menor de idade, e isso envolvia ter uma esposa. Isabela precisava agir rapidamente, antes que Alexis descobrisse, pois a posse do ducado poderia atrair uma multidão de filhas adultas para o jovem a qualquer momento. Por isso, Isabela persuadiu rapidamente Alexis a assinar um documento permitindo que ele se tornasse duque temporário. Finalmente, Isabela teve uma ideia interessante e percebeu que tudo o que precisava fazer era se casar com Alexis. No entanto, mesmo que fosse pelo bem do ducado, Alexis certamente não gostaria de se casar com uma dama 4 anos mais velha que ele e já viúva. Isabela acreditava que não poderia hesitar de forma alguma, pois, se Duny se tornasse duque, tudo terminaria. Não importava o que o jovem Alexis pensasse dela, Isabela queria apenas ajudá-lo a escapar de seu futuro amaldiçoado. No dia seguinte, Isabela chegou à mansão do Duque de Galia e foi novamente recebida pelo gentil mordomo. Ela confessou que, enquanto vinha para cá, ouviu dizer que o jovem havia recebido o título de duque temporário e perguntou se Alexis havia dado sua aprovação. O mordomo informou que o jovem recusou, mas que estavam resolvendo a questão e coletando os documentos necessários. Isabela disse que Alexis poderia obter o ducado se tivesse uma companheira e estava certa de que isso ajudaria. A jovem afirmou com confiança que viera falar sobre esse assunto porque acreditava ser muito importante para o jovem. O mordomo olhou para a dama em silêncio, sem esperar ouvir tal proposta dela. Ele admitiu que entendia a intenção da jovem e prometeu preparar todos os documentos necessários para o noivado o mais rápido possível. Isabela agradeceu feliz ao mordomo e, ela mesma, não esperava que tudo pudesse dar tão certo. O mordomo deixou Isabela entrar na mansão, e ela foi ao quarto do menino, que, como de costume, estava sentado à mesa lendo um livro com interesse. Ele nem virou a cabeça ao ouvir alguém entrar em seu quarto, como se não se importasse com o que acontecia ao seu redor. Isabela estava incrivelmente feliz por Alexis estar vivo e nada trágico ter acontecido com ele. A jovem aproximou-se cautelosamente e admitiu que fazia muito tempo que não se viam. Desta vez, o amadurecido Alexis notou Isabela imediatamente, como se visse uma velha e boa amiga nela. Ele até interrompeu a leitura do livro e se levantou da mesa para cumprimentá-la. A heroína fez uma reverência respeitosa diante do jovem e disse seu nome, que o garoto certamente deveria lembrar. Ela contou que seu marido havia falecido, por isso voltou ali, e perguntou se o jovem a reconhecia. Isabela percebeu pelo rosto surpreso do rapaz que ele provavelmente estava vendo-a pela primeira vez. Era provável que Alexis não lembrasse de nada, e talvez seu tio estivesse fazendo de tudo para rapidamente se tornar o duque em seu lugar.
Isabela olhou nos familiares olhos azuis do menino e pediu que ele se preparasse para o fato de que ela poderia não ser muito educada com ele agora. O jovem olhou atentamente para a garota que acabará de invadir seu quarto e tentava explicar algo. Ele continuou a observá-la em silêncio até que, de repente, Isabela perguntou diretamente a Alexis se ele poderia se casar com ela. O jovem ficou tão surpreso que deixou o livro cair de suas mãos, pois a proposta da garota parecia claramente estranha. Alexis não entendia. Ele via aquela dama pela primeira vez na vida, mas, por algum motivo, ela estava propondo se casar com ele. Isabela sabia que, ao fazer uma proposta tão repentina, era natural sentir nervosismo. Ela se preocupava que, ao lado do jovem, eles parecessem mais como irmão e irmã e que ele claramente não a aceitasse como esposa, já que esta não seria a primeira vez que ela se casaria. Mas Isabela realmente queria que o jovem aceitasse, e olhou intensamente em seus olhos, como se ele fosse uma ovelha prestes a ser devorada por uma fera selvagem. O menino até fechou os olhos de vergonha. A dama admitiu que esta não seria sua primeira vez se casando e sugeriu que eles se divorciassem quando ele atingisse a maioridade, enquanto ela preparava todos os papéis necessários. Ela explicou que, se Alexis se casasse com uma dama aristocrática adulta, ele poderia obter o direito ao ducado sem a interferência de seu tio. Alexis perplexo continuou olhando para a dama enquanto ela explicava insistentemente as informações importantes. Isabela sabia que estava interferindo nos assuntos de outra pessoa, embora, de fato, ela não fosse ninguém para o jovem mestre. Era natural que ele tivesse dúvidas. Ela também admitiu que, ao se casar, não precisaria voltar para a casa de seus pais, o que era uma grande chance de escapar de lá. Ela confessou que não queria mais voltar, pois tinha planos completamente diferentes para construir sua vida após o divórcio. Portanto, o propósito da proposta também era ajudar a si mesma e não apenas o jovem mestre. Mesmo sabendo que seria algo temporário, existia a possibilidade de Alexis recusar o casamento. A heroína acreditava que deveria haver outra forma de persuadi-lo. Enquanto pensava, o jovem de repente começou a escrever algo em um papel. Ele mostrou a ela o pedaço de papel no qual estava escrito que ele aceitava sua proposta com prazer e entendia tudo perfeitamente. Isabela não podia acreditar em sua felicidade e perguntou novamente se ele estava certo de sua decisão. Ela sorriu docemente, agradeceu ao Sr. Alexis, e ficou incrivelmente feliz com o desfecho fácil dos eventos. Ela deu o primeiro passo para tirar Alexis daquela escuridão e sugeriu que começassem a preparar o casamento o mais rápido possível. Antes do casamento, o mordomo informou o jovem que ele precisava assinar documentos importantes. Depois de algum tempo, todos os papéis foram preparados, e o mordomo, Bart, também se apressou para elaborar o acordo necessário. Mesmo com os documentos, esse servo os ajudou bastante e parecia disposto a continuar apoiando o mestre em suas decisões. Finalmente, quando todos os papéis foram assinados, Isabela sugeriu que o jovem enviasse os documentos para a igreja e notificasse o clero. O padre ficou muito surpreso ao abençoar os dois jovens, mas, ao entender que eles estavam dando consentimento mútuo ao noivado, concordou imediatamente e deu sua aprovação para o casamento. Embora tudo parecesse incomum, Isabela não se arrependeu de nada e sabia que, no futuro, isso ajudaria o jovem mestre a viver uma vida feliz. No dia seguinte, Isabela e Alexis embarcaram juntos em uma carruagem e partiram para o castelo real de Estonie. Agora, tudo o que restava era se apresentar ao rei e, depois disso, o casamento seria completamente oficializado. Para a surpresa de todos, Isabela e Alexis estavam viajando juntos em uma carruagem, embora, há poucos dias, o jovem nem soubesse da existência da garota de cabelo roxo. Quando a heroína leu o romance, Alexis era um personagem tão distante que ela nunca imaginou que ele se tornaria seu marido de verdade. Na verdade, a garota só queria fazê-lo feliz. Essas eram as palavras que ela frequentemente encontrava em romances, e provavelmente o garoto havia parado de falar após sofrer com o bullying de sua família. Ela queria fazer tudo ao seu alcance para restaurar o desejo do mestre de se comunicar com as pessoas e voltar a falar. A reunião com o rei ocorreu bem, e o ritual de transferência do ducado foi concluído sem problemas. Após o casamento, Alexis tornou-se oficialmente o duque pleno da família Gala, e seu tio não conseguiu tomar seu título. Isabela estava incrivelmente feliz porque tudo havia dado certo e teve a sensação incrível de que havia feito algo bom. Após a bem-sucedida apresentação do título, Isabela ouviu as vozes das flores perto do Palácio Imperial, que também estavam felizes pelo garoto ter conseguido se tornar um duque pleno. Isabela ficou tão envolvida com as vozes das plantas que não percebeu quando esbarrou em um jovem desconhecido.
O rapaz conseguiu segurar a heroína, e Isabela nunca o havia visto antes. O jovem perguntou se estava tudo bem com a simpática dama, mas ela havia colidido com ele com bastante força. Isabela notou o rosto familiar do jovem e tentou se lembrar de onde o conhecia. Ela imediatamente percebeu o distintivo individual, que era usado apenas por pessoas de certo título e família. Era o brasão da família real, e, naquele exato momento, Isabela percebeu que aquele era o herói do romance chamado Serge. O príncipe estava diante dela, então Isabela fez uma reverência e pediu ao jovem que a perdoasse por sua grosseria, já que ela havia, completamente por acaso, não o notado enquanto caminhava. O príncipe sorriu e pediu à dama que não se preocupasse, porque o mais importante era que ela não tivesse caído e se machucado. Isabela educadamente revelou seu primeiro nome e o sobrenome de solteira, Rubble, e também anunciou que havia se casado e mudado de sobrenome. O príncipe confessou que nunca havia conhecido a filha da família do conde Rubble, e ela se revelou uma jovem muito encantadora. A dama sorriu e respondeu que estava muito grata ao jovem cavalheiro, que garantiu a ela que não estava apenas tentando lisonjeá-la. O príncipe admitiu que Isabela era uma garota incrivelmente doce e que ele gostava desse tipo de pessoa. A propósito, o príncipe Serge era um verdadeiro preguiçoso no romance, mas mudou quando conheceu Charlotte. Isabela sabia que deveria recusar o príncipe gentilmente, mas, assim que pensou nisso, alguém segurou sua mão. Aconteceu que era o Sr. Alexis, que provavelmente estava observando a conversa entre Isabela e o príncipe Serge todo aquele tempo. Os jovens ficaram frente a frente e olharam silenciosamente nos olhos um do outro, enquanto Isabela esperava para ver o que aconteceria a seguir. Alexis permaneceu em silêncio por enquanto e apenas manteve seu olhar fixo no príncipe, que acabará de conversar com a garota. Alexis nunca havia demonstrado tal hostilidade antes, e Isabela estava intrigada sobre o que teria levado o jovem mestre a se comportar de maneira tão inusitada. O príncipe riu e chamou Alexis de criança do cortesão, parecendo já ter ouvido falar sobre sua família. Serge atrevidamente deu um tapinha na cabeça do menino, como se quisesse mostrar que o jovem cavalheiro não estava nem um pouco pronto para resolver questões de adultos. Isabela achou o príncipe um pouco estranho, mas gostava muito mais de Alexis, que ainda segurava sua mão. Isabela pediu desculpas por perder tanto tempo em uma conversa vazia com o príncipe, mas garantiu que não foi por iniciativa dela. Após o encontro com o príncipe, Alexis caminhou em silêncio para a frente, continuando a segurar firmemente a mão da garota. A dama notou que era a primeira vez que um menino a conduzia pela mão assim, e Alexis, surpreendentemente, mostrou-se um rapaz ardente. Assim começaram os dias de seu casamento arranjado. Primeiro, Isabela realizou um teste para encontrar um tutor adequado para o jovem cavalheiro. Embora ninguém o tivesse ensinado muito, Alexis possuía o conhecimento de um aristocrata adulto. Isabela ficou surpresa quando o menino conseguiu acompanhar os estudos, mas ele insistiu que nunca havia estudado formalmente em lugar algum e que, na verdade, apenas lera quase todos os livros da biblioteca. Isabela se perguntou se Alexis realmente passava todo o tempo lendo livros e, além disso, ele também havia lido todos os livros da segunda biblioteca. O mordomo contou à heroína que, quando o duque anterior faleceu, o Sr. Alexis silenciosamente organizou todos os papéis acumulados. Isabela não podia chamar Alexis de gênio, mas notava que seu conhecimento era desigual e que o garoto poderia se beneficiar com aulas de etiqueta e equitação. Assim, os 4 tutores que Isabela havia contratado começaram a frequentar a mansão para ensinar o garoto. Uma das professoras que Isabela esperava era a Sra. Abbott. A jovem queria que o jovem duque fosse ensinado por pessoas de alta classe, então contratou os melhores tutores para ele. A Sra. Abbott imediatamente decidiu iniciar as aulas no primeiro dia, e Isabela ficou surpresa com a motivação da professora. A tutora e Alexis foram para outra sala, e Isabela desejou boa sorte ao menino. O mordomo informou que o Duque Rubble acabará de chegar, insistindo em visitá-los, mesmo que Isabela houvesse solicitado que não fosse permitido. Desde que Isabela fugira de casa, seu pai e irmão visitavam-na sempre que podiam. O tio de Alexis, Duny, também vinha com frequência, mas Isabela ordenara ao mordomo que ninguém fosse autorizado a entrar na mansão. Ela se curvou profundamente diante do homem e pediu desculpas por causar tanto transtorno, mas o mordomo garantiu que aquilo não dizia respeito apenas ao Sr. Alexis. Cada esforço precisava ser feito para que Isabela se parecesse com uma verdadeira duquesa. Naquele momento, Isabela percebeu que, de fato, logo se tornaria uma duquesa verdadeiramente respeitável. Ela sorriu docemente para o mordomo e agradeceu novamente, sentindo-se tranquila com Bastion ao seu lado.
Alexis era uma criança tão sábia que até mesmo os tutores mais rigorosos o elogiavam, mas sua única fraqueza era a comunicação. Isabela trabalhou com Alexis para ajudá-lo a recuperar sua fala. Ele era muito bom em seus estudos, e a garota estava confiante de que ele se tornaria digno de ser um duque em menos de 3 anos. A cada dia, os habitantes do castelo ficavam mais impressionados com o progresso de Alexis. A mansão estava ocupada com seus próprios afazeres. O jovem mestre estudava, e Isabela supervisionava as aulas, enquanto o mordomo realizava tarefas importantes. Já havia se passado um mês desde a assinatura do contrato de casamento. Em uma certa manhã, Isabela lembrou a Alexis que naquele dia fazia exatamente um mês desde que eles haviam se casado. As flores ainda amavam Alexis, e Isabela frequentemente ouvia suas vozes parabenizando o garoto de todos os lados. Isabela virou-se feliz e agradeceu às plantas pelo cuidado, enquanto Alexis não entendia com quem a jovem estava falando. O jovem cavalheiro tomava chá aromático, mas Isabela notou arranhões estranhos na mão com a qual ele segurava a xícara. Os ferimentos no braço de Alexis deixaram Isabela preocupada, então ela imediatamente perguntou o que havia acontecido. O menino insistiu que havia sido arranhado por um gato, mas, por algum motivo, a dama tinha dúvidas. Ainda assim, confiou nas palavras do jovem mestre de que ele estava apenas brincando com o gato. Nesse momento, as plantas sussurraram que Alexis era um menino muito gentil e paciente. As plantas disseram muitas palavras estranhas e esquecidas, provavelmente querendo dizer que Alexis não chorava nem mesmo quando um gato o arranhava. Isabela sugeriu tratar os ferimentos com um remédio eficaz após a refeição, mas Alexis garantiu que os arranhões não eram tão ruins e que não havia motivo para se preocupar. Ela lhe entregou uma pomada cicatrizante e pediu que, caso os arranhões incomodassem, ele contasse imediatamente. Após o casamento, Isabela trocou todos os empregados, exceto o mordomo-chefe, que havia servido fielmente ao jovem mestre por muitos anos. Os empregados respeitavam e eram leais a Alexis, que desempenhava suas funções de duque com grande dignidade, apesar de ser apenas uma criança. Todos acreditavam que aqueles dias tranquilos continuariam no futuro, mas Isabela e Alexis não estavam destinados a viver em paz. Muitas pessoas tinham passado tempo na mansão ultimamente, mas Isabela ainda via novos arranhões nas mãos de Alexis e não se lembrava de tê-lo visto brincando com um gato em lugar algum. De repente, a voz da professora foi ouvida na sala de jantar, anunciando em tom sério que era hora da aula. Alexis obedeceu, pegou seus livros e foi para a sala com a dama para a lição. Embora Alexis pudesse recusar novamente, Isabela decidiu cuidar pessoalmente dos arranhões dele e preparar gotas de flor. As plantas repetiam incansavelmente à dama que Alexis trabalhava muito e, portanto, era um menino gentil e muito paciente. De repente, pareceu à heroína que as plantas repetiam a mesma coisa todos os dias, então ela se perguntou se já tinham dito isso antes. Isabela sentiu que algo estava errado. Achou estranho que a professora Abbott estivesse demonstrando uma expressão peculiar em relação ao aluno, que por algum motivo lembrava o comportamento de seu pai e irmão, que sempre a olhavam com desprezo. Foi então que a garota teve uma epifania e entendeu as verdadeiras razões para os constantes arranhões nas mãos do jovem cavalheiro. Isabela imediatamente correu para o escritório onde Alexis e a senhora Abbott estavam tendo uma aula. A dama caminhou tentando manter as costas retas, para não mostrar aos outros sua forte raiva e descontentamento. Próxima à porta, ouviu os gritos altos da professora, que afirmava que, por mais que se ensinasse um plebeu, ele sempre permaneceria um plebeu. Nesse momento, Isabela entrou no escritório e ouviu perfeitamente bem todas as palavras da senhora Abbott em relação ao aluno. Isabela disse que havia ouvido o som de um chicote e veio ver o que estava acontecendo. Agora ela sabia exatamente quem tinha ferido o Sr. Alexis. A dama assegurou que aquilo era apenas parte do treinamento e que, para absorver todas as informações, era necessário eliminar as falhas escondidas e corrigi-las. As mãos de Isabela tremiam violentamente, e ela não podia acreditar que a senhora estava insistindo que tudo era um mal-entendido. A gratidão da professora pelo garoto era típica de uma aristocrata, pois, como filha de um conde, acreditava que o jovem mestre não merecia nada além de desprezo. Isabela advertiu que, se a abordagem da professora continuasse, seus serviços de tutoria não seriam mais necessários. A professora continuou insistindo que havia feito o que qualquer um em seu lugar faria, mas, para Isabela, a atitude de uma aristocrata era inaceitável, e ninguém deveria açoitar alunos, independentemente de seu comportamento. Defendendo a honra do jovem cavalheiro, Isabela entregou à senhora Abbott sua pasta com documentos e pediu que ela deixasse a mansão imediatamente.
Após tudo o que aconteceu, Isabela avisou que, a partir de então, a professora estava estritamente proibida de entrar na propriedade e de ensinar Alexis. A dama explicou insistentemente que a professora estava errada. Sem escolha, a senhora Abbott teve que se submeter humildemente e deixar a propriedade. Ao sair, declarou que não tinha desejo de voltar à casa de uma viúva e do filho de uma mulher frívola, então, por vontade própria, pararia de ensinar o jovem mestre. A senhora Abbott saiu batendo a porta com força, e Alexis e Isabela olharam para a porta em silêncio. Isabela entendeu que as pessoas pensavam que o relacionamento entre o mestre e ela era comportar-se de maneira inadequada e ousar falar de forma imprudente sobre eles, mas a dama não podia permitir que o jovem cavalheiro fosse alvo de zombaria sob nenhuma circunstância. Ansiosa, ela perguntou por que ele não havia contado nada a ela antes. O jovem era de fato uma pessoa muito bondosa, então, durante todo esse tempo, ele suportou as atitudes da senhora Abbott apenas para adquirir conhecimento. Isabela não conseguia acreditar que o jovem mestre não sentia nada mesmo quando era agredido e nem considerava necessário contar o que estava acontecendo. No entanto, Alexis simplesmente havia se acostumado a ser desconsiderado, e, para ele, um incidente era algo sem importância porque isso acontecia com ele o tempo todo. Isabela abraçou Alexis em um gesto de apoio, transmitindo-lhe seu calor e confiança naquele momento difícil. O jovem mestre ainda não entendia por que a dama estava agindo daquela maneira, mas ele certamente sentiu que estava completamente seguro ao lado dela. Isabela não conseguiu conter suas emoções e pediu ao cavalheiro que valorizasse e respeitasse sua honra e dignidade, pelos quais ele frequentemente teria que lutar. Para ela, aquele garoto incomum não merecia ser tratado mal, então Isabela realmente desejava que as pessoas o tratassem de maneira diferente. Ela pediu que ele não fugisse da raiva e da tristeza, pois somente aqueles que zombavam dele eram culpados, e ele não precisava reprimir seus sentimentos. Isabela insistiu com confiança que ele era digno de respeito e que nunca deveria esquecer disso. Alexis ouviu atentamente suas palavras, que pareciam derreter o gelo em algum lugar profundo dentro dele. Isabela apenas queria que o garoto fosse feliz, e agora ninguém além dela poderia ajudá-lo. A dama o apoiou gentilmente, abraçando-o com força, apertando-o contra si e, timidamente, deu um beijo em sua bochecha. Ela sentiu o corpo dele tremer com emoções reprimidas e sabia que aquele era o momento em que ele mais precisava de seu apoio. Incapaz de conter suas lágrimas, Alexis enterrou o rosto no ombro dela, e seus soluços silenciosos preencheram o ambiente com sinceridade e vulnerabilidade. Isabela acariciou suas costas, sussurrando palavras tranquilizadoras, tentando transmitir sua força e confiança a ele. Ela pediu ao jovem cavalheiro que chorasse, se quisesse, e que sempre vivesse conforme julgasse melhor. Isabela sabia que um dia não estaria mais lá, mas, enquanto estivesse, estava pronta para dar tudo de si por Alexis. Após o incidente com a professora, Isabela passou a valorizar ainda mais o tempo com o garoto e agora estava sempre ao lado dele, tentando mostrar que ele era importante para ela. Embora Alexis ainda permanecesse distante, Isabela sentia que o garoto logo revelaria seu grande coração. Certa manhã, a dama preparou um novo chá delicioso para o jovem. Alexis ficou muito feliz em experimentar a nova bebida, e ele sempre gostava de provar algo novo. Dessa vez, o chá tinha um aroma completamente diferente, pois Isabela havia adicionado pétalas de camomila à bebida. Elas ajudavam a restaurar a vitalidade, e Alexis vinha se esforçando muito ultimamente, então a camomila deveria ajudá-lo. Segurando uma xícara quente de chá nas mãos, o jovem murmurou sua primeira palavra, obrigado. Isabela, a princípio, pensou que tinha ouvido errado, mas aquele dia era realmente especial, porque o jovem mestre disse algo a ela pela primeira vez. Ele repetiu a palavra obrigado em voz alta mais uma vez, e Isabela não conseguiu acreditar em sua felicidade ao finalmente ouvir a voz do jovem. Mas isso não era tudo o que ele queria dizer, a próxima palavra foi Isabela, que ele pronunciou com particular alegria. Com lágrimas nos olhos, a dama ficou contente por o jovem ter chamado seu nome e ficou incrivelmente satisfeita em ouvi-lo de seus lábios pela primeira vez. A garota estava simplesmente feliz porque o jovem mestre finalmente havia falado, e ela guardaria aquele dia em seu coração para sempre. Mas Isabela ficou ainda mais contente porque o jovem estava mudando a cada dia e gradualmente se transformando em um homem maduro. Com o passar do tempo, Alexis começou a falar com mais frequência, e Isabela finalmente pôde ouvir sua voz. É claro que ele ainda permanecia em silêncio sobre muitas coisas, mas agora que havia começado a superar sua timidez, era impossível não pensar em apresentá-lo ao mundo. Naqueles mesmos dias, várias cartas chegaram à propriedade, cujo conteúdo Isabela ainda não conhecia.
Uma das cartas era do Conde de Castela, um dos empresários do reino de Esteve. Os jantares que ele organizava regularmente atraíam toda a aristocracia, sendo uma oportunidade ideal para introduzir Alexis à sociedade. Tudo aconteceu de forma inesperada, e Isabela já imaginava como o jovem cavalheiro sairia ao mundo e cumprimentaria qualquer pessoa com confiança. Antes do evento, Isabela decidiu que toda a atenção deveria estar no jovem mestre, então ela mesma não deveria se destacar. O jovem já aguardava ansiosamente por Isabela descer em seu vestido festivo, pronta para ir à celebração. Quando Alexis viu Isabela pela primeira vez com o traje elegante, seu coração parou por um momento. O vestido, suavemente reluzindo à luz das velas, realçava sua graça e beleza, e seu sorriso era mais brilhante do que qualquer joia. Ele sentiu algo novo surgir dentro dele, reverência e admiração. Alexis agora tinha 14 anos e ele e Isabela estavam quase da mesma altura. Isabela se desculpou por chegar atrasada e, timidamente, ofereceu sua mão ao jovem cavalheiro. Ele a tomou gentilmente, entendendo que estaria disposto a esperar o tempo que fosse necessário só para ver a dama com aquele humor radiante. A garota segurou o braço do jovem e declarou alegremente que finalmente era hora de irem ao evento. Assim que o jovem casal apareceu, todos os presentes começaram imediatamente a comentar sobre o novo duque e sua esposa, que caminhava ao seu lado. Como Isabela havia previsto, havia muitos aristocratas que demonstravam preconceito contra eles, mas isso não a surpreendeu, pois era evidente para qualquer um que Alexis tinha as habilidades necessárias para ser um duque. Isabela garantiu que o jovem era perfeitamente adequado para o papel de chefe da família Galan e pediu a Alexis que não desse muita importância a rumores. Ela tinha uma fé incrível no jovem mestre e pediu que ele confiasse em suas palavras, pois nunca desejaria seu mal. Agora, segurando com orgulho o braço de seu jovem marido, Isabela estava confiante em sua superioridade. A partir daquele momento, ela deixou de prestar atenção às fofocas e começou a imaginar Alexis como um aristocrata plenamente aceito. Enquanto isso, o jovem já conversava com confiança sobre política e outros temas variados. As conversas tocaram em várias questões políticas, e logo ficou claro para muitos aristocratas que Alexis, bem educado e inteligente, era diferente da imagem pintada pelos rumores. Era possível ter uma conversa fascinante com ele, e ele estava disposto a participar de qualquer discussão. Isabela notou que o jovem mestre nem precisava de sua intervenção e decidiu que era hora de dar a ele uma chance de se tornar independente. Enquanto a dama o observava com admiração, ouviu uma voz ao seu lado que lhe causou um arrepio. Não era sem motivo, pois o irmão mais velho de Isabela apareceu, aquele que sempre duvidou de suas capacidades. Havia muitas pessoas no jantar, então Isabela já imaginava que poderia encontrar seus parentes. Ela se curvou e informou educadamente ao jovem que fazia muito tempo desde a última vez que se viram e que estava incrivelmente feliz em revê-lo. O jovem riu, dizendo que tinha certeza de que o marido de Isabela já teria se cansado dela, mas, ao que parecia, ela havia conseguido se instalar rapidamente e garantir uma posição confortável. Ele comentou de forma rude que estava impressionado por Isabela ter mais do que apenas um rosto bonito. Durante todo esse tempo, a dama havia ignorado as visitas do irmão, mas agora ele havia conseguido encontrá-la. Embora tivesse suas razões para evitá-lo, Isabela não podia negar que deveria tratar a situação com etiqueta. Agora, teria que conversar com o irmão para evitar que ele causasse alvoroço. Ela pediu desculpas por não manter contato, mas estava certa de que ele só pensava em como lucrar com seu casamento. Provavelmente, já tinha algum plano sujo em mente, e era evidente que ele e o pai haviam discutido seu matrimônio. Quando Isabela tentou voltar para o lado do marido, seu irmão a impediu, agarrando seu pulso com força e ordenando que ela não tivesse pressa em sair até que ele terminasse de falar. Ele insinuou que o casamento com o duque fez Isabela sentir-se superior a ele e ao pai. Sentindo uma dor crescente no pulso, a dama continuou a ouvir as palavras duras do irmão, que insistia que ela ainda era inútil. Rindo alto, ele afirmou que Isabela era apenas um brinquedo para Alexis e que o casamento deles era apenas uma estratégia para se conectar à família ducal. Ele continuou a zombar dela, mas Isabela respondeu calmamente que conhecia a situação perfeitamente e não precisava da opinião absurda dele. Enquanto ele segurava sua mão com força, Wilfred percebeu Alexis se aproximando. Reconhecendo o jovem duque, o irmão de Isabela mudou sua atitude, parabenizando Alexis por seu recente título. Ele mencionou que tentou visitar Alexis várias vezes, mas o mordomo sempre o impediu de entrar. Alexis inclinou-se respeitosamente, agradeceu pelas felicitações e manteve uma postura calma.
No entanto, Wilfred tentou provocar o jovem duque, insinuando que a morte do pai e do irmão de Alexis poderia não ter sido um acidente, sugerindo que o duque tinha interesse no ocorrido. Alexis manteve-se firme e perguntou a Wilfred se ele compreendia sua própria posição, lembrando-o de que insultar alguém de status superior era inaceitável para qualquer aristocrata. Ele insistiu que o comportamento de Wilfred era indigno. Insultando, em primeiro lugar, o anfitrião da noite, e será que ele realmente não entendia isso? As palavras do jovem cavalheiro pareceram surtir efeito no irmão de Isabela, que finalmente acalmou sua insolência. O irmão adorava jogos de azar e devia uma quantia considerável ao cassino administrado pelo conde de Castela. Por enquanto, ele havia recebido um adiamento, mas se a relação entre eles se deteriorasse, certamente estaria em apuros, e o jovem sabia disso perfeitamente bem. Com um movimento rápido, Alexis puxou a mão de sua esposa e pediu desculpas ao irmão dela. A jovem dama apressou-se a acompanhar o jovem cavalheiro e agradeceu por ajudá-la a lidar com seu parente insolente. Alexis disse que não havia necessidade de agradecê-lo, pois era sua obrigação agir com honra e dignidade. Esse ato foi muito corajoso, e Isabela notou o quanto o jovem mestre havia mudado. Ele estava certo de que tudo estava dando certo porque agora tinha algo a proteger. Isabela percebeu que ele se referia ao alto título de duque, que agora precisava defender. Naquela noite, ninguém poderia ser rude com Isabela, pois ela tinha um apoio confiável na figura de Alexis. Um ano havia se passado desde a entrada de Alexis na alta sociedade, e durante esse tempo ele havia desempenhado um excelente papel como duque, a ponto de quase ninguém mais olhá-lo com desdém. No entanto, o cavalheiro ainda mantinha distância de estranhos e tratava todos com frieza. Por ter sido intimidado, ele não confiava em ninguém e não sabia como fazer amigos. Mas Isabela sabia que, no futuro, ele certamente conseguiria. Só precisava de paciência. Um dia, Isabela e Alexis foram à região de Zena, que fazia parte do domínio do Duque de Zan. Alexis estudou cuidadosamente o mapa durante toda a viagem. Naquele momento, Zena sofria com a escassez de alimentos causada pela falta de trigo. Até então, o trigo era fornecido pelo Ducado do Norte, e as exportações de trigo eram sua principal fonte de renda. Mas, desde que o preço do trigo aumentou, o fornecimento foi interrompido há 6 meses. Foi então que Isabela se lembrou de algo: o milho, que ela havia mostrado ao duque, crescia na região de Zena. Perto das altas montanhas havia uma pequena vila chamada Incus. O prefeito local e sua esposa receberam alegremente os ilustres convidados da família ducal. De acordo com a tradição local, era costume oferecer aos convidados um colar de flores da região, o que encantou Isabela. A esposa do prefeito, Abbey, acreditava que flores podiam curar os corações das pessoas, por isso as amava tanto. Mas um agitado Alexis declarou imediatamente que queria discutir a questão da escassez de alimentos com eles. Isabela tinha certeza de que o cavalheiro estava determinado a resolver esse problema o mais rápido possível, em benefício dos moradores locais. No entanto, ela também se preocupava que, se o jovem mestre não compreendesse a necessidade de estabelecer relacionamentos mais profundos com as pessoas, poderia acabar sozinho no futuro. Isabela e Alexis entraram na carruagem e chamaram o prefeito para uma conversa sobre os problemas importantes. A pequena cidade enfrentava dificuldades há muito tempo, e a dama queria resolver isso o quanto antes. Ela perguntou ao prefeito se todas as padarias da cidade haviam fechado devido à falta de trigo e o que os moradores estavam comendo. Zena era conhecida em todo o reino como produtora de milho, e provavelmente era disso que os moradores se alimentavam. O prefeito ficou surpreso com o conhecimento do jovem cavalheiro sobre a vida na região, incluindo o cultivo de milho. Isabela ficou incrivelmente orgulhosa de Alexis por ser tão apreciado pelos adultos. O prefeito explicou que o milho não tinha muitos usos, então eles o negociavam com outras regiões, mas os lucros eram baixos. Após refletir, Isabela teve a ideia de usar o milho para assar pães deliciosos. Ela se lembrou de que, em seu mundo anterior, a farinha de milho era usada para fazer produtos de panificação aromáticos, o que poderia resolver o problema da falta de alimentos. A ideia parecia promissora, mas o prefeito abaixou a cabeça com tristeza e admitiu que assar pão era impossível. Houve um tempo em que os moradores faziam pão de milho, mas isso causou o aparecimento de uma doença misteriosa. Alexis ouviu atentamente o prefeito e sugeriu que o problema poderia estar no processamento do milho. Ele havia lido em um livro sobre uma situação semelhante em um país onde o milho era cultivado. Segundo o que estava escrito, o milho era lavado em água contendo cal, o que ajudava a prevenir a doença.
O prefeito perguntou se isso realmente seria suficiente, e juntos decidiram testar a ideia para ver se funcionaria. Alexis estava certo de que valeria a pena tentar, pois isso não apenas resolveria a escassez de alimentos, mas também apoiaria a economia local. Alexis enviou buscar o livro em questão e ele mesmo reuniu os altos funcionários da cidade, preparando-se para provar na prática a segurança e o consumo do milho. Isabela estava presente como sua esposa em todas as reuniões e apoiava o jovem duque a cada momento. Ela também certificava-se de que as cozinheiras manuseassem o milho adequadamente. Isabela estava preparada para isso e sabia que poderia fazê-lo, mas era incrivelmente difícil para a jovem. Ela ficava verdadeiramente feliz que os frutos e vegetais trouxessem felicidade e prosperidade àqueles que os colhiam. No entanto, no momento em que eram colhidos, Isabela não conseguia evitar ouvir as vozes lamuriosas das próprias plantas. Enquanto as empregadas cortavam o milho, o jovem notou que Isabela de repente ficou pálida. Para a heroína, não era a primeira vez que flores eram colhidas ou frutos apanhados na sua frente, e ela sentia a dor da planta, mas dificilmente poderia explicar isso a alguém. Alexis ficou preocupado com a jovem, supondo que ela não gostasse daquele lugar. Ele não fazia ideia das habilidades da heroína, mas percebeu esse detalhe insignificante. Alexis pediu a Isabela que não o acompanhasse mais às reuniões e, em vez disso, fosse descansar. O jovem insistiu para que a dama fosse ao seu quarto e descansasse, pois ela parecia completamente indisposta. Isabela ficou surpresa, pois era a primeira vez que alguém se preocupava tão sinceramente com ela, e ela apreciou a preocupação do jovem com todo o coração. Foi incrivelmente bom sentir-se valorizada dessa forma, então a dama aceitou a oferta com felicidade. Ela realmente apreciou a preocupação sincera do jovem mestre, feita do fundo do coração. Depois disso, o cavalheiro liderou o processo sem sua esposa, preparando ele mesmo o pão com milho cuidadosamente embebido. Logo se espalhou a notícia entre os moradores locais de que a padaria estava de volta ao trabalho. As crianças da cidade foram as primeiras a querer provar o delicioso pão, mas, por alguma razão, suas mães proibiram. Elas estavam certas de que o pão de milho não deveria ser consumido, pois, no passado, as pessoas sofreram de uma terrível doença e, por gerações, acreditaram que o pão de milho era perigoso. Não era de se admirar que os moradores tivessem medo, se ninguém provasse, não seria possível provar que era completamente seguro. Então, Isabela decidiu resolver esse problema sozinha e propôs ao Sr. Alexis que, a partir daquele dia, ele comeria pão de milho em todas as refeições e, se após um mês não houvesse sintomas da doença, seria seguro consumir. Alexis disse ao prefeito e à equipe da cozinha para não se preocuparem, pois, a menos que alguém testasse o pão de milho, o problema alimentar não seria resolvido. Não era surpreendente que o prefeito ainda tivesse dúvidas, pois todos achavam que poderia ser inseguro. Mas Isabela acreditava que eles poderiam dissipar os medos dos moradores de uma vez por todas e fornecer-lhes comida. Então, a jovem levantou a mão com confiança e admitiu que ela também comeria pão de milho para provar a todos que era seguro. Todos ficaram incrivelmente surpresos porque Isabela, como esposa, estava ao lado de seu marido. A heroína decidiu que, se ela e Alexis testassem o pão juntos, isso seria ainda mais convincente. Na manhã seguinte, eles mastigaram o pão aromático juntos, que era incrivelmente macio e levemente doce. Isabela admitiu que gostava do sabor do pão de milho e podia comê-lo puro. O jovem concordou. Em Zena, eles cultivavam apenas milho de alta qualidade, então o pão ficava incrivelmente saboroso. As crianças locais ainda observavam a fabricação do pão pelas janelas da padaria local, esperando ansiosamente para experimentá-lo. Quando Isabela experimentou pela primeira vez, ficou um pouco preocupada e, além disso, tinha receio de arruinar sua figura. O Sr. Oleg agora estava completamente bem, e o dia em que os moradores também poderiam provar o pão fresco estava próximo. 2 semanas se passaram desde que Isabela e Alexis experimentaram o pão pela primeira vez, e eles deveriam relatar os resultados ao prefeito em breve. No final, as crianças que os observavam todo esse tempo não resistiram e decidiram experimentar por si mesmas. Elas foram imediatamente punidas, e a severa dama que trabalhava na cozinha ordenou que nunca mais tentassem de novo, sob nenhuma circunstância. No entanto, inesperadamente, as crianças admitiram que, quando comeram o pão de milho, sua fraqueza finalmente desapareceu. A dama ficou incrivelmente preocupada com as crianças e, em meio às novas palavras, uma verdade estava escondida. As crianças foram encontradas em perfeita saúde, então, antes do mês terminar, a proibição do pão de milho foi suspensa. Os moradores ficaram incrivelmente felizes e sabiam que tudo isso era graças à sabedoria do Sr. Alexis.
Eles pediram ao duque que aceitasse o pão recém-assado como um símbolo de gratidão, pois foi somente graças a ele que finalmente tinham comida. O jovem cavalheiro nem percebeu o quanto havia ajudado os moradores e considerou isso apenas como seu dever. Todos os moradores o agradeceram, e, para Alexis, que havia sido intimidado por tanto tempo, esse tipo de tratamento era novo. Mas não foram apenas os adultos que quiseram agradecer ao jovem cavalheiro, também as crianças locais expressaram palavras de gratidão. As portas da casa onde Alexis e sua esposa estavam hospedados estavam sempre abertas para os moradores locais. Um dia, uma menina foi visitá-los, trazendo um presente com uma fita vermelha. Ela confessou que todas as pessoas estavam incrivelmente feliz que o grão-duque tivesse vindo até eles. O jovem desdobrou um pedaço de papel onde estava desenhado um garoto fofo de cabelo preto, ao lado de um pedaço de pão de milho. Isabela ficou encantada ao ver o desenho incrivelmente adorável, pois o garoto se parecia exatamente com o jovem duque. A garota agradeceu ao jovem por ter vindo e ensinado os moradores locais a fazer pão de milho. Todos os líderes locais já haviam experimentado as deliciosas iguarias, e todos gostaram do pão preparado. Alexis acariciou a cabeça da garota e disse que ela era muito gentil e sincera, e ele estava incrivelmente grato a ela por isso. Era a primeira vez que Isabela via uma reação assim do jovem cavalheiro, e parecia que, a cada dia que passava, ele se tornava mais confiante em relação às pessoas. Foi a primeira vez que ela viu o jovem sorrindo tão feliz e acariciando a cabeça de uma criança. De repente, um garoto, junto com outras crianças, perguntou a Alexis se ele gostaria de se juntar a eles. Eles tinham um jogo popular em sua cidade, então as crianças locais convidaram Alexis para jogá-lo. O jovem claramente não esperava ouvir uma oferta tão doce e até pensou por um momento, mas Isabela se adiantou e achou a ideia maravilhosa, sugerindo tentar jogar depois do café da manhã. O jovem duque sorriu feliz ao ver que as crianças locais ficaram incrivelmente animadas ao ouvir sua concordância. O cavalheiro claramente se sentiu melhor, pois finalmente lembrava-se de como abrir seu coração para outras pessoas. Isabela tinha certeza de que ele não sucumbiria à escuridão e que um dia encontraria alguém que o amasse. Quando a jornada estava chegando ao fim, Zena estava celebrando um festival em honra à grande colheita, a pedido do prefeito Christophe. Isabela e Alexis ficaram para participar da grande celebração. A esposa do prefeito deu à garota um enfeite de cabelo em forma de flor, e essa flor era chamada Gina. Essas flores geralmente eram plantadas quando uma garota se casava e só cresciam no reino de Shima. Abby disse que o clima no reino de Shima era muito mais quente, por isso havia muitas flores crescendo lá que não eram encontradas em seu reino. Era incrivelmente interessante, e Isabela queria visitar esses lugares algum dia. Faltava apenas um ano para que o mestre atingisse a maioridade. Se o reino de Shima realmente tivesse flora tão rica, quando Isabela se divorciasse, ela poderia se mudar para lá e ganhar a vida. Além disso, era onde Luca, conhecido como o Santo Mago Negro, vivia. Isabela queria persuadi-lo a impor uma desqualificação sobre si mesmo em relação aos perseguidores, para que eles nunca mais precisassem se preocupar com seu pai e irmão novamente. Mas, naquele dia, era a festa da grande colheita, e Isabela estava incrivelmente irresistível. A adorável Abby ajudou-a com seu cabelo e vestido, e Isabela agradeceu à dama com todo o coração. Reunidos na praça central, os moradores colocaram os frutos de seu trabalho sobre as mesas, vegetais vibrantes, frutas suculentas e iguarias preparadas segundo receitas tradicionais. As crianças competiam em jogos, rindo e gritando, enquanto os adultos trocavam histórias sobre colheitas passadas e planos para o futuro. Todos participaram de danças folclóricas. Os sons da música preenchiam o ar, e vozes alegres abafavam até mesmo os sons da natureza. Era a primeira vez que Isabela participava de uma celebração tão animada, e ela não resistiu. Assim que a música animada começou a tocar, eles dançaram com sorrisos felizes no rosto ao som do acordeão e das canções dos moradores. Após algumas danças animadas, anunciaram que começaria uma música lenta, e que era necessário encontrar um parceiro para dançar. Era costume que as garotas dançassem com seus maridos ou amores, mas, se uma garota estivesse sozinha, poderia escolher qualquer parceiro. A senhora Abby foi procurar Christophe e pediu que Isabela também se divertisse e encontrasse o mestre. O jovem passou todo o tempo com as crianças locais e até comprou algodão doce para todas elas. Isabela aproximou-se timidamente do jovem cavalheiro e chamou seu nome enquanto a música lenta começava a tocar. O garoto olhou para a garota com olhos surpresos, e parecia um pouco preocupado. Isabela perguntou feliz se ele queria dançar com ela, enquanto uma valsa melódica tocava naquele momento.
Alexis não tinha ideia de como agir, já que ninguém jamais havia pedido para dançar com ele antes. Ele continuou olhando silenciosamente para a feliz Isabela, com os braços e pernas parecendo incapazes de se mover. A dama compreendeu perfeitamente que essa era a primeira vez para o jovem, razão pela qual ele estava tão envergonhado. Mas, por algum motivo, o casal nunca passava despercebido, e dessa vez, um dos moradores locais aproximou-se inesperadamente da garota. Era um jovem embriagado, que se virou para Isabela e disse que a dama estava muito bonita. O jovem aproximou-se de forma atrevida e declarou que era hora de a garota deixar aquele garoto e dançar com ele. Não querendo estar na companhia de um estranho bêbado, Isabela afirmou em tom sério que tinha vindo ali com seu marido. Mas o rude homem continuou insistindo que aquele garoto não era páreo para ela, e que só com ele ela poderia se divertir. Alexis ficou calado por um longo tempo e imediatamente se virou para o homem insolente, pedindo que deixasse sua esposa em paz. O estranho, confiante em si mesmo, empurrou o garoto, já que era mais velho do que ele e acreditava que podia se permitir qualquer tratamento. Alexis perdeu o equilíbrio e caiu, pois o homem era muito mais alto e mais forte que ele. Isabela gritou porque viu o jovem empurrar o jovem mestre com toda a sua força. Nesse momento, o prefeito chegou correndo ao ouvir os gritos altos e viu um dos moradores locais tratando a família ducal de forma grosseira. Ele deu um tapa na bochecha do jovem com toda a força, chamando-o pelo nome de Gordon, que certamente merecia tal punição. O homem ficou indignado porque o jovem que Gordon acabará de empurrar era um lorde respeitável dessas terras, e a adorável dama era sua esposa. O garoto realmente havia decidido retribuir as pessoas que o ajudaram a lidar com a fome iminente de forma tão desrespeitosa? Gordon percebeu seu erro e caiu de joelhos diante da família ducal, pedindo-lhes perdão em voz alta por seu comportamento rude. O jovem insistiu que a garota estava usando um vestido de corte local e nem imaginava que ela pudesse ser esposa de um lorde respeitável. Isabela decidiu erguer o rapaz, mas o advertiu de que, no futuro, ele deveria prometer que tal coisa nunca mais aconteceria. O jovem ficou feliz por ter recebido o perdão tão rapidamente e prometeu sinceramente que não agiria assim novamente. Colocando o rapaz rude em seu lugar, o prefeito anunciou que teria uma conversa séria com ele. Isabela correu para ajudar Alexis, estendendo-lhe a mão, pois o jovem ainda estava sentado no chão. O jovem duque estava fora de si de raiva, mas não demonstrou e simplesmente permaneceu em silêncio. Ele estava indignado por o rapaz ter empurrado-o com tanta força, e ele não ter conseguido manter-se em pé. Isabela, preocupada, pensou que o jovem cavalheiro poderia ter se machucado ao cair, mas, na verdade, as lágrimas do garoto não eram por dor física, mas por ele ter percebido naquele momento sua própria impotência. Isabela não achava que o jovem duque fosse impotente naquela situação e não tivesse tentado defendê-la. Pelo contrário, cada um tem suas próprias forças, e o garoto não deveria se preocupar com isso. Mas Alexis insistiu que não podia concordar com as palavras de Isabela e que não havia se comportado como um duque digno. Agora, ele sentia que precisava defender seu alto título e que qualquer garoto que passasse por ele não deveria tratá-lo daquela maneira. Portanto, Alexis decidiu que precisava se tornar forte, não apenas em espírito, mas também fisicamente. Afinal, no futuro, ele precisaria suportar tudo o que uma vida interessante, cheia de eventos inesperados, trouxesse para ele. Talvez, para sustentar o título, fosse realmente necessário ser incrivelmente forte. Isabela prometeu que definitivamente ajudaria o jovem mestre a fortalecer sua aptidão física e aprender todas as técnicas de luta. Sob a luz do pôr do sol, a celebração assumiu novas cores, e a festa continuou até a noite, iluminada por luzes e sorrisos calorosos. De volta à residência principal, Alexis encontrou um instrutor de esgrima e mergulhou de cabeça nos treinos. Ele sempre fazia como Isabela lhe dizia, mas agora decidiu que era hora de assumir a responsabilidade por suas ações. Assim, o garoto agora estabelecia com orgulho seus próprios objetivos e aprendia a alcançá-los sozinho. Passou-se um ano desde então, e faltavam apenas alguns meses para Alexis atingir a maioridade. Ao longo do último ano, Alexis treinou arduamente, rapidamente moldando seu corpo em boa forma física. Até mesmo Isabela percebeu que Alexis havia se tornado incrivelmente maduro e crescido ultimamente. Ele não apenas desempenhava suas funções como duque admiravelmente, mas também desfrutava de grande sucesso na alta sociedade. A cada dia que passava, Isabela se convencia mais e mais de que podia ficar tranquila, pois aquele jovem responsável poderia lidar com tudo sem a ajuda dela. Isabela planejava que, quando se divorciassem, ele encontraria uma dama que conquistasse seu coração e se casaria com ela.
Embora esse fosse exatamente o desfecho que ela esperava, por algum motivo, a garota sentia-se um pouco triste com esse pensamento. Mas Isabela suprimiu seus sentimentos. O tempo passou, e um dia ela recebeu uma carta sobre a morte de seu pai. Seu pai era um homem que dificilmente havia dito uma palavra gentil à garota durante toda a sua vida, então ela não sentia muito pesar, mas era obrigada a comparecer ao funeral de um membro da família. O jovem cavalheiro tinha acabado de sair para uma inspeção da produção têxtil, viajando para outra região no oeste. Isabela decidiu não contar ao jovem sobre o funeral porque não queria que ele cruzasse caminhos com seu irmão. Assim, ela foi sozinha ao funeral do pai, que aconteceu na igreja local. As pessoas diziam que Sir Wilfred estava endividado por uma grande soma de dinheiro, que agora bebia constantemente, e que provavelmente seu pai adoecera de preocupação com seu filho. Seu pai morreu instantaneamente, e agora seu irmão ficará completamente sozinho, sem esperar que tal coisa pudesse acontecer com ele. Ao chegar, Isabela decidiu que não ficaria muito tempo e sairia imediatamente após o funeral. A cerimônia aconteceu rapidamente, e poucas pessoas compareceram. Por um lado, Isabela perderá um parente, mas sempre fora fria com o pai por causa de sua crueldade. No entanto, apesar do terrível relacionamento, ela ainda prestou suas condolências após sua morte. Antes que a cerimônia terminasse, Isabela virou-se para ir embora, mas de repente sentiu uma mão em seu ombro. Era seu irmão, indignado, perguntando se sua irmãzinha era realmente tão insensível que estava prestes a fugir sem nem mesmo dizer olá. Isabela transmitiu suas mais profundas condolências e dirigiu-se educadamente ao irmão, mas ele não precisava de suas condolências. O rapaz insolente pediu dinheiro à irmã, dizendo que, se ela realmente sentia pena dele, deveria ajudá-lo financeiramente. O jovem insistiu que sua irmã agora era esposa de um duque, que certamente não administrava os negócios sozinho. Isabela ficou indignada e afirmou que não emprestaria dinheiro a alguém que passava a vida pedindo dinheiro. Ela não tinha a intenção de dar dinheiro ao irmão, então ele sugeriu que ela se divorciasse do marido para, finalmente, seduzir algum homem rico e trazer renda para a família. A dama ficou surpresa que o irmão ousasse sugerir algo assim, considerando que sua posição havia mudado há muito tempo desde a infância. Wilfred começou a ficar nervoso e a gritar, dizendo que assim que Alex se tornasse maior de idade, ele jogaria Isabela no lixo, divorciar-se-ia dela imediatamente e ela rastejaria de volta para casa em lágrimas, pedindo ajuda ao irmão. Isabela, porém, tinha certeza de que, mesmo que isso custasse sua vida, ela nunca ajudaria o irmão insolente, que a havia atormentado durante toda a infância. Certamente o jovem não esperava que sua irmã dissesse algo contra ele, pois ela sempre ficava em silêncio e concordava com sua opinião. Assim, o rapaz não conseguiu conter sua raiva e gritou ainda mais alto, dizendo que sua irmã havia perdido completamente o medo. Ele levantou a mão como se fosse bater nela, e Isabela fechou os olhos, assim como fazia em sua infância distante. De repente, ela se sentiu segura e abriu os olhos lentamente para ver o jovem duque segurando sua mão e seu irmão à sua frente. Alexis estava de costas para a garota e olhava ameaçadoramente para Wilfred, que acabará de ousar levantar a mão contra ela. Certamente o irmão ainda não entendia a gravidade da situação, pois se comportava de forma tão desrespeitosa no funeral do próprio pai. O que mais surpreendeu Isabela foi o fato de Alexis estar ali. Ele soube da morte de Sir Wilfred e veio imediatamente, pois não queria que Isabela enfrentasse o funeral sozinha, conhecendo o comportamento do irmão mais velho. O irmão de Isabela também não esperava ver o próprio duque ali, pois tinha certeza de que a garota havia ido sozinha. Alexis perguntou se o rapaz realmente tinha coragem de levantar a mão contra sua legítima esposa, desonrando assim a honra da família ducal. Naquele momento, pela primeira vez, Isabela ouviu Alexis chamá-la de sua esposa, e ela sentiu um calor incrível por dentro. Como estavam em uma união temporária, ela nunca imaginou que Alexis reconheceria isso publicamente, mas após suas palavras, seu coração começou a bater mais forte. No entanto, Wilfred não pretendia se acalmar. Ele afirmou que o duque provavelmente se achava o mais importante ali e continuou a humilhar sua irmã, dizendo que Alexis brincaria o suficiente com ela, depois a descartaria e se casaria com uma jovem garota. Antes que ele pudesse terminar, Alexis desferiu um soco no rosto de Wilfred com toda sua força. Wilfred recebeu merecidamente sua punição, mas nem mesmo o soco o fez parar. Ele continuou sendo rude com a irmã, e Alexis estava pronto para lutar até que o insolente rapaz se calasse completamente. Preocupada, Isabela observava atentamente enquanto seu irmão e seu marido brigavam bem ali no funeral. Desta vez, Alexis estava firme em seus pés e era muito mais forte do que um ano atrás,
quando fora empurrado por um morador local de uma pequena cidade. Ele agarrou o enfurecido Wilfred pelo braço e continuou a socá-lo para que a disputa fosse finalmente resolvida em uma luta. Isabela sabia que o jovem treinava diariamente, mas não fazia ideia de quão forte ele havia se tornado no último ano. Depois de alguns minutos, Wilfred gritou em uma voz lastimosa para o Duque parar de golpeá-lo. Alexis parou imediatamente, deixando Wilfred caído na grama, que certamente nunca mais se aproximaria de sua irmã novamente. Isabela cuidadosamente limpou o sangue do rosto do jovem Duque com um lenço e pediu desculpas, pois achava que, por sua causa, ele havia se machucado. Ela estava convencida de que deveria ter sido ela a ser atingida, e não o jovem mestre. Suas palavras soaram estranhas, e Alexis discordou completamente. Ele estava certo de que seu conforto não era mais importante do que a segurança de sua própria esposa, que precisava de sua proteção mais do que nunca. Por um lado, Isabela concordava com suas palavras, mas, por outro, estava muito preocupada com os ferimentos do jovem. No entanto, ele estava convencido de que, desta vez, havia feito o certo ao proteger sua fiel esposa. Certa vez, Isabela disse a ele para aprender a cuidar de si mesmo, ainda em sua infância distante. Hoje, Alexis admitiu que gostaria de dizer o mesmo para ela, para que sempre cuidasse de si mesma. A partir daquele momento, ele pediu que ela prometesse pensar mais em si mesma e ser mais atenta. Afinal, essa garota especial era a pessoa mais importante em sua vida, e Alexis não suportaria pensar que algo poderia acontecer com ela. Pela primeira vez em sua vida, Isabela ouviu que era verdadeiramente importante para alguém. Ela sempre estivera sozinha, e agora ouvia palavras calorosas de uma pessoa carinhosa que sempre estava ao seu lado. O jovem repentinamente levantou a garota em seus braços, e Isabela até gritou de surpresa. Alexis tinha certeza de que ela havia sofrido um choque emocional e que suas pernas provavelmente estavam fraquejando, então ele quis ajudá-la a chegar à carruagem. Ambos sabiam que Isabela poderia caminhar sozinha, mas naquele momento ela felizmente encostou o rosto no ombro de seu amado marido. Ela se sentiu completamente segura, e seu relacionamento com Alexis parecia ter mudado completamente. O jovem Duque agora se sentia um homem confiante e maduro, alguém com quem as pessoas próximas se sentiam confortáveis. Provavelmente, havia entre eles aquele sentimento chamado amor gentil e sincero. Mesmo estando juntos como cônjuges por pouco tempo, Isabela estava contente por estar ao lado dessa pessoa especial. No entanto, ela se perguntava se o jovem Duque realmente queria alguém como ela como esposa. Enquanto Isabela estava com sentimentos confusos, Alexis completou 16 anos, o que significava que agora era oficialmente um jovem adulto. Com a ajuda de Abby, que encontraram durante a viagem, Isabela comprou uma casa no reino de Shima para onde planejava se mudar imediatamente após o divórcio. Ela precisava mobiliar a casa, que ficava perto de uma floresta, mas o tempo estava se esgotando antes do divórcio oficial. Isabela parecia ficar mais triste a cada dia. Naquele dia, o jovem cavalheiro comemorava seu aniversário. Timidamente, Isabela entrou em seu quarto para parabenizá-lo. Um sorriso sincero surgiu no rosto do jovem, e ele agradeceu sua esposa com entusiasmo. Isabela havia decidido de antemão dar ao jovem um presente especial que ela preparara à mão. À noite, ela entregaria um presente com gotas extraídas das pétalas de uma flor chamada Zeronas. Segundo o romance que lera, em breve o cavalheiro conheceria Charlotte, que partiria seu coração, e a erva Zerius ajudaria a aliviar as mágoas emocionais. Por isso, as gotas seriam úteis no futuro. Durante o almoço, Alexis mencionou que gostaria de tirar o dia de folga em homenagem ao aniversário e convidou Isabela para ir às compras com ele. A dama perguntou se havia algo especial que ele desejava comprar para comemorar, mas o jovem confessou que queria comprar algo para ela, provavelmente como um sinal de gratidão antes que ela partisse. Isabela concordou alegremente em acompanhá-lo, para que pudessem passar um momento agradável juntos uma última vez. O sorriso no rosto de Alexis demonstrava que ele estava feliz por passar o aniversário com alguém especial. Eles foram para a famosa Avenida da Nellon, conhecida por suas lojas de joias luxuosas e caras. Alexis e Isabela entraram em uma das lojas, e o jovem ofereceu à garota que escolhesse o que quisesse. Isabela acreditava que Alexis não deveria gastar dinheiro com ela, mas, sem jeito para recusar, fingiu que não conseguia escolher nada. Ela caminhava entre os mostruários de joias e os cabides de vestidos, enquanto Alexis a acompanhava pacientemente. Ele sugeriu que ela experimentasse um chapéu magnífico, mas, por alguma razão, Isabela recusou educadamente. Alexis, intrigado, perguntou se ela realmente não gostava de nada naquela loja enorme.
Sabendo que precisava escolher algo, Isabela decidiu procurar em uma loja simples para evitar que Alexis gastasse muito. Ao parar perto de uma loja de colheres de madeira, ela percebeu que poderia encontrar algo mais acessível ali. Alexis ficou curioso sobre por que Isabela estava especificamente procurando algo barato, já que ele estava disposto a pagar por tudo. De repente, algo inesperado aconteceu. A família ducal encontrou uma estranha em um manto escuro. Isabela correu até a garota, preocupada que ela pudesse ter se machucado, e rapidamente tirou o capuz dela. Imediatamente, Isabela reconheceu o rosto familiar. Ao ver os longos cabelos loiros e os olhos azuis, percebeu que estava diante de Charlotte, a protagonista do romance, que supostamente partiria o coração do jovem mestre no futuro. Charlotte sorriu e explicou que não havia notado as pessoas passando e esbarrou nelas acidentalmente. Isabela lembrou-se de ter lido sobre o romance 3 anos antes e que o encontro com Charlotte deveria acontecer naquele momento. Charlotte era uma plebeia que vivia em uma cidade perto da residência do Duque, então não era surpreendente que se encontrassem ali. Charlotte se apresentou como a filha do moleiro local. Para Isabela, ficou claro que esta era a mesma Charlotte, a santa da magia branca descrita no romance, mas que estava apenas no começo de sua jornada e ainda não havia enfrentado os desafios mais importantes. O jovem duque se aproximou da garota para verificar se ela estava machucada e ofereceu educadamente sua mão. A jovem se desculpou novamente com a dama por ter esbarrado tão repentinamente em estranhos, como se não tivesse visto para onde estava indo. Esse foi o primeiro encontro do jovem duque com Charlotte, com quem seu futuro deveria estar conectado. Eles ficaram parados ali por um tempo, olhando um para o outro em silêncio, exatamente como no enredo do romance. Charlotte perguntou, nervosa, se havia algo de errado com o jovem cavalheiro, já que ele estava olhando diretamente em seus olhos por tanto tempo, como que enfeitiçado. Alexis sussurrou que nada havia acontecido, embora parecesse estar em um estado de êxtase. Isabela percebeu que, naquele momento, provavelmente algo aconteceu entre eles que conectaria seu relacionamento no futuro. Continuando a olhar para a estranha, Alexis perguntou se poderia fazer uma pergunta a ela. Ainda assim, Charlotte parecia preocupada por ter ofendido o jovem cavalheiro, mas ele insistiu que estava pensando em algo completamente diferente. Ele informou Isabela que precisava se afastar por um tempo e que ela provavelmente deveria esperar por ele ali. Isabela concordou alegremente em deixá-lo sozinho porque sabia que isso fazia parte do enredo. Ela permaneceu próxima, observando o jovem cavalheiro interagir com Charlotte pela primeira vez. Isabela sabia que não podia fazer nada, pois o destino do jovem duque era encontrar essa garota naquele dia. Eles continuaram a se olhar, e era evidente que sentimentos haviam surgido entre eles. O jovem duque ainda não sabia o que o aguardava no casamento com essa garota alegre que acabará de conhecer na rua. Observando a conversa agradável entre eles, Isabela pensou que Alexis provavelmente estava sugerindo um novo encontro com Charlotte. No entanto, agora a raiva ardia em sua alma, e parecia que ela tinha percebido tarde demais que deveria ter reprimido seus sentimentos anteriormente. Isabela lembrou-se de momentos em que Alexis havia notado que ela estava mal ao ouvir as vozes das plantas, de como ele a salvou decisivamente da atenção de um bêbado local durante o festival da colheita, e de como ele a protegeu do comportamento insolente de seu irmão mais velho. Alexis a aquecera com a gentileza de suas palavras vez após vez. Ele iluminara o coração de Isabela com sua bondade genuína. Ela ouviu em momentos de tristeza e alegria e podia dizer com confiança que o amava mais do que tudo neste mundo. Mas agora, enquanto observava sua interação com sua futura esposa, sabia que esse amor nunca seria correspondido. Isabela esperou silenciosamente pelo jovem cavalheiro, e os dois entraram na carruagem após o encontro com Charlotte. Desde os primeiros minutos, Alexis decidiu admitir que gostaria de vê-la naquela noite para conversar sobre algo. A heroína pensou que, como ele havia conhecido Charlotte naquele dia, provavelmente estava pensando em como pedir o divórcio. Ela concordou alegremente em vê-lo, tentando ao máximo esconder seus sentimentos de tristeza. De acordo com o romance, Charlotte acabaria escolhendo um herói chamado Serge e ligaria seu destino a ele. Nesse momento, Alexis teria Bazan e os outros moradores da propriedade, então sua ligação com Charlotte não o destruiria. Isabela há muito cumprirá seu papel de salvá-lo e agora estava apenas passando seus últimos dias no papel de uma esposa compreensiva. Quanto mais o tempo se aproximava do divórcio, mais difícil a vida de Isabela se tornava. A despedida estava cada vez mais próxima, e em seus sentimentos dolorosos, ela se rendeu ao esquecimento proporcionado pelo álcool. Às vezes, parecia que Alexis não se preocupava com o divórcio iminente.
Eles retornaram juntos à mansão, mas o jovem duque havia desaparecido novamente. Isabela tinha certeza de que ele provavelmente estava com Charlotte e não havia mais dúvida sobre isso. Ela estava destinada a permanecer sozinha. Não importava o quanto estivesse tomada por sentimentos tristes, os papéis do divórcio já estavam assinados há muito tempo, então não havia como voltar atrás. Ao encher um copo de vinho, Isabela decidiu que precisava superar isso e nunca mais pensar nisso. Em sua mente, via o rosto doce de Charlotte, que se tornaria a esposa de Alexis no futuro. Por mais que Isabela desejasse ter nascido como a protagonista, um enredo diferente estava destinado a ela. Agora, Isabela só queria que o álcool ajudasse a anestesiar sua dor mental. De repente, houve uma batida na porta, e ela ouviu a voz familiar de Alexis pedindo desculpas por chegar tão tarde. Isabela não esperava que ele fosse até seu quarto pessoalmente, mas fingiu que na verdade o estava esperando o tempo todo. Alexis pediu desculpas novamente por incomodá-la e comentou que o quarto estava muito escuro. Isabela admitiu que só queria ficar sozinha, pois não estava com humor para nada. Ela pediu ao jovem que entrasse no quarto, imaginando que ele havia se lembrado da noite prometida. No entanto, já estava bastante tarde, e Alexis veio apenas para se desculpar por perder a noite, prometendo que compensaria no dia seguinte. Isabela pediu ao jovem cavalheiro para não se preocupar, pois ela já havia decidido que não ficaria mais triste. Sentindo o cheiro forte de álcool, Alexis perguntou se a garota estava. Você está bêbada agora? Alexis perguntou. A dama, sem se preocupar em ocultar o fato de ter bebido uma taça de vinho, admitiu que dessa vez ele a havia pego em flagrante. Sentando-se ao lado dela, o jovem cavalheiro imediatamente quis saber por que Isabela havia decidido beber de repente. Tomando um gole de vinho de sua taça, Isabela declarou que já era adulta e que isso não era nenhum grande problema. Havia tantas coisas que ela queria perguntar a Alexis, mas não conseguia reunir coragem para dizer uma palavra naquele momento tão peculiar. O jovem admitiu que queria conversar com ela sobre algo, mas, de repente, Isabela fechou os olhos e gritou que não queria falar sobre nada. Deixando o copo cair de suas mãos, ela se indignou e disse que não queria ouvir mais nada do jovem cavalheiro. Então, ela levantou a mão, tocou gentilmente o rosto dele e, sem pensar, inclinou-se para ele e o beijou. Esse gesto inesperado deixou Alexis surpreso, mas aquele momento tornou-se um símbolo para ambos. Naquele dia, Isabela ainda era esposa de Alexis, e hoje ele finalmente havia se tornado um adulto. Alexis ficou um pouco nervoso, insistindo que tinha algo importante para lhe dizer primeiro, mas naquele instante nada mais parecia importar. Apenas os dois estavam ali, seus corações batendo em uníssono. Sem conseguir mais conter seus sentimentos, Isabela aproximou-se, com o coração acelerado em seu peito. Ela admitiu que tomaria a iniciativa, mas, no fundo, sabia que não era inteiramente verdade. Se ela não o fizesse, Alexis provavelmente não diria nada sobre o divórcio. Ela tinha certeza de que ele ficaria indignado assim que ela começasse a beijá-lo, mas, para sua surpresa, emoções sinceras e inesperadas podiam ser lidas nos olhos do jovem cavalheiro. No instante seguinte, ela estava deitada na cama, e Alexis segurava suas mãos com delicadeza. Havia uma atmosfera romântica ao redor deles, e cada momento parecia mágico. Incapaz de conter seus sentimentos, Alexis inclinou-se e beijou Isabela ternamente. O beijo era cheio de calor e sinceridade, como se ambos tivessem finalmente se encontrado de novo. Seus corações batiam em uníssono, e aquele beijo tornou-se um símbolo de sua profunda conexão, que, durante todo esse tempo, na verdade, só havia se fortalecido com o passar dos dias.